Graça e paz, meus irmãos! O vídeo de hoje é sobre Bíblias de estudo. Qual é a melhor Bíblia de estudo? Hoje eu trouxe para mostrar para vocês 5 Bíblias de estudo e eu quero fazer alguns apontamentos e dar a minha opinião, a qual eu considero como melhor Bíblia de estudo e tenho recomendado para as nossas ovelhas, para os nossos amigos e para todos aqueles que perguntam acerca disso, tá bom? Antes de falar sobre isso, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, Pastor Ronaldo Leone, se inscreva, acione o sino das notificações, está aí do lado direito da sua tela, amém? Deixe o seu like, é muito importante para que o YouTube venha entender que esse vídeo está sendo importante para as pessoas. Compartilhe com alguém, amém? Muitas pessoas têm dúvida na hora de comprar sua Bíblia de estudo, tá bom? Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Bíblias de estudo, qual é a melhor? Eu quero começar por uma Bíblia que é considerada como uma das melhores. É a Bíblia de estudo Thompson. Essa aqui é edição luxo, tem ela no tamanho grande, no tamanho médio, e é uma Bíblia muito interessante. Essa Bíblia ela tem versículos em cadeia temática, tem estudos ilustrados, tem um suplemento arqueológico, tem muitos temas legais sobre arqueologia, ela dá um parecer bem interessante, e tem também concordâncias e mapas. O que eu acho mais interessante nessa Bíblia são os versículos em cadeia temática. Às vezes você vai elaborar o seu sermão e você tem que ficar procurando versículos sobre o mesmo tema que você vai abordar. E ela tem uma cadeia temática que você pega um tema, por exemplo, batismo, e vai falar todos os versículos que trata sobre esse tema, sobre batismo. Então vai te ajudar muito, vai auxiliar, amém? É uma Bíblia que eu recomendo. A versão dela é Almeida edição contemporânea. É uma linguagem prazerosa de se ler, tá bom? Ela não é aquela linguagem tão difícil, que tem algumas palavras que são difíceis de compreender para aqueles que estão iniciando ou estão se desenvolvendo no ministério da palavra. Então é uma Bíblia que eu recomendo para vocês. Em primeiro lugar, tá bom? É a Bíblia de estudo Thompson. A segunda Bíblia que eu quero recomendar para vocês é a Bíblia de estudo Palavra-chave. Essa Bíblia ela tem o dicionário do Antigo Testamento, de palavras do hebraico, e tem o dicionário do grego, do Novo Testamento. Então ela traz a explicação e significado de muitas palavras, não são todas, né? Nisso teria que ser um dicionário específico de grego, de hebraico, mas muitas palavras. E ela te ajuda muito no entendimento do texto. Nós sabemos que a Bíblia, nos seus textos originais, autógrafos, o Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, foi escrito em hebraico e alguns versículos em aramaico. E o Novo Testamento em grego, né, o grego koiné, o grego comum, para que todo o mundo naquela época pudesse entender. E esse dicionário ele traz os significados dessas palavras. E tem palavras que quando nós traduzimos ela do original, muda todo o sentido do texto. Amém? Então vai te dar uma compreensão mais ampla, mais profunda, e você vai ter um melhor entendimento. Então é a segunda Bíblia que eu quero indicar para vocês, Bíblia de estudo Palavra-chave. Terceira Bíblia que eu quero apresentar para vocês é a Bíblia de estudo Shedd. Grande doutor Russell Shedd, já foi recolhido por Deus, mas deixou esse grande legado que é essa Bíblia que contém as suas notas de rodapé e também os seus livros, né? Inclusive, certa feita eu vi uma matéria, uma entrevista com o Dr. Russell Shedd, e ele ficava bravo quando dizia que a Bíblia era dele. Ele dizia, a Bíblia é a palavra de Deus, eu não sou digno de receber esse título. Amém? Mas é uma Bíblia que está na versão Almeida, revista e atualizada, é uma ótima versão. Amém? E ela contém notas de rodapé, são as notas explicativas,
concordâncias, né? Nessa ilha no meio da página, tem as concordâncias bíblicas, que vai te levar para outro versículo, em outro texto que está falando do mesmo tema, e tem também os mapas no final da Bíblia. É uma ótima Bíblia, já utilizei muito ela, utilizo, né, até os dias de hoje. Ela é bem útil para aqueles que vão estudar a palavra de Deus, tá bom? Então, Bíblia de Estudo Shed. A penúltima Bíblia, quarta Bíblia que eu quero recomendar para vocês, foi uma Bíblia que me auxiliou muito, mas muito mesmo, no início do meu ministério como professor de escola bíblica dominical na Assembleia de Deus, e é a Bíblia de Estudo Pentecostal. A sua capa, o nome já está apagado, né? Ela tem cerca de 12 anos essa Bíblia, mas é uma Bíblia de suma importância para aqueles que querem estudar e se aprofundar na palavra de Deus. Para você ter ideia, ela tem um índice de estudos doutrinários que tem mais de 50 estudos prontos, com os capítulos, versículos e a explicação do texto. Para você ter uma ideia, fala sobre a criação, a chamada de Abraão, o concerto de Deus com Abraão, Isaac e Jacó, a providência divina, a Páscoa, a lei do Antigo Testamento, o dia da expiação, vinho nos tempos do Antigo Testamento, o temor do Senhor, dentre outros. Fala também sobre o reino de Deus, a igreja, a grande tribulação, poder sobre Satanás e os demônios, falsos mestres, sinais dos crentes, enfim, são mais de 50 estudos doutrinários bem fundamentados, amém? Na palavra de Deus. Então é uma Bíblia indispensável, ela tem bastante conteúdo. Para você ter ideia, olha a espessura dela, tá bom? Então essa é a Bíblia de Estudo Pentecostal. É a quarta Bíblia que eu recomendo para vocês. A quinta e última Bíblia que eu quero apresentar para vocês, essa é indispensável. Essa Bíblia eu tenho ela como a melhor Bíblia de estudo. Eu tenho recomendado ela, indicado para as nossas ovelhas, para os nossos amigos e para todos aqueles que pedem uma recomendação, uma indicação de Bíblia de estudo. Amém? É a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Eu tenho ela há mais de 10 anos. A capa dela é com esse título. E eu estudei essa Bíblia de capa a capa, com todas as notas teológicas, todos os apontamentos, né? Característica, introdução a cada livro, característica dos personagens, enfim, no modo geral, em 2 anos. E eu aprendi muito nessa Bíblia. É uma Bíblia que agregou valores eternos sobre a minha vida e sobre o meu ministério. O próprio nome já sugere aplicação pessoal. Essa Bíblia, ela nos questiona acerca do nosso posicionamento diante de Deus, apresentado com os padrões bíblicos. Então é uma ótima Bíblia, uma Bíblia indispensável, é a Bíblia que eu considero como a melhor Bíblia de estudo. As suas notas teológicas abordam as questões culturais, histórica, geográfica, tem concordâncias também, enfim, mas é uma Bíblia sensacional, extraordinária. Ainda não encontrei outra como essa. Um conteúdo numa linguagem que todos, desde o leigo até a pessoa que já é graduada, ela pode entender e vai trazer conhecimento, edificação, amém, para a sua vida. Então essa é a Bíblia que eu indico, que eu recomendo para todos aqueles que perguntam qual a melhor Bíblia de estudo. Bíblia de aplicação pessoal. Essa não pode faltar, amém, no seu acervo de livros, de Bíblia. Você não vai se arrepender se você adquirir essa Bíblia. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado.
que tenha te ajudado na decisão em comprar a sua Bíblia de estudo. Amém? Não se esqueça, deixa embaixo no comentário qual Bíblia de estudo você tem, o que você tem achado dela, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.